Boa Mesa CBN, com Roberta Larica. Roberta Larica, nutricionista, está sempre conosco às segundas-feiras. Tudo bem, doutora Roberta? Tudo bem, Mário? Boa tarde. Boa tarde a todos a Rádio CBN, a todos os ouvintes. Toda a Estamos equipe de está volta. mascando um chiclete aqui agora no CBN Cotidiano. Eu lembro quando eu era criança, ouvia bobagens. O que é, Beatriz? Você também está? Por isso que eu tô rindo. Falavam assim, mascar chiclete é bom para digestão, porque ativa os ácidos do estômago. Eu falo, não engole o chiclete. Menino, se você engolir esse chiclete, vai embolar nas tripas, vai morrer porque você engoliu um chiclete. Você falou que é bom, Mário, para digestão? Quando eu era criança, lá em Barbacena, eu ouvi dizer que se você mastigar chiclete era bom. Eu ouvia justamente o contrário, que mastigar era ruim justamente porque ativava os ácidos do estômago. Roberto Larica, você como nutricionista, ouvindo tanta bobagem, você mandaria a gente cuspir esse chiclete imediatamente ou tem alguma vantagem no chiclete? Não, Mário, não tem nenhuma vantagem em chupar chiclete. E, na verdade, exatamente essa ativação dos ácidos excessiva pode até piorar quadros de gastrite, úlcera, refluxo. Então, não, Mário, não tem nada de bom no chiclete, não. Realmente é um hábito que muitas pessoas têm, mas que não vai fazer falta para a saúde, não. Então vamos cancelar chiclete, né, gente? Vamos cancelar, buscar algo mais saudável. Doutora Roberta, você quer falar sobre alimentos que agravam ou diminuem sintomas da endometriose? Você podia pelo menos explicar, por favor, assim, começar Isso, explicando, Mário. né? Vamos lá, então, Mário, por que eu escolhi esse tema? Porque março é chamado Março Amarelo, porque é o mês da luta e da conscientização com relação à endometriose. A endometriose, Mário, para você ter ideia, é uma doença que atinge 1 em cada 10 mulheres, ou seja, 10% da população feminina pode ter endometriose. Alguns estudiosos ainda falam que até 40% se a gente considerar mulheres que não foram diagnosticadas ainda. E essa doença, ela pode levar em média 7 anos para fechar o diagnóstico. E é uma doença super séria, Mário. Por quê? A endometriose, ela nada mais é do que uma doença onde existe a proliferação das células do endométrio, que é aquela parte interna do útero da mulher, onde aquelas células começam a crescer para fora do útero. Então, aquilo pode gerar aderências no intestino, até mesmo no pulmão, para você ter ideia. Então, aquilo vai crescendo, aquela fibrosezinha, né, aquelas células endometriais, e vão trazendo focos de endometriose ao redor do corpo dessa mulher, provocando muitos sintomas, Mário. No início, vamos pensar assim, o que poderia se suspeitar que essa mulher tem endometriose? Então, caso a gente tenha mulheres nos ouvindo, maridos, né, ou que tem adolescentes que já menstruaram, é uma doença que acontece logo após a menstruação, pode existir já o início dos sintomas ou a partir daí, tá? Ela afeta mulheres, na maioria das vezes, em idade fértil ainda, e ela começa com um quadro de cólica menstrual, Mário. Então, essas mulheres têm muita dor no período menstrual, geralmente elas vão parar no hospital para tomar remédio para cólica, e ao longo da vida pode trazer outras consequências, porque elas começam a faltar emprego, a deixar de socializar, pode trazer um quadro de depressão, porque as dores são realmente insustentáveis, sabe, na vida dessa mulher. Ela pode ter a cólica só no período menstrual, mas dependendo da evolução da doença, essa mulher pode chegar ao ponto de não conseguir sair da cama. Então, é uma doença muito séria, você vê que muito prevalente. E por que eu vim falar de endometriose? Porque, apesar de ser também a minha principal área de atuação, Mário, porque a endometriose, ela afeta muito a qualidade de vida da mulher e a questão da fertilidade. Então, a mulher que tende depois a ter muita dificuldade para engravidar, ou não conseguir engravidar se ela não for bem tratada antes. E a principal área de tratamento da endometriose, porque não existe uma medicação que cure endometriose até hoje, é a alimentação, Mário. É o estilo de vida dessa mulher. Então, o que o nutricionista pode contribuir para a mulher que tem endometriose, junto ao ginecologista, que é o médico que vai estar cuidando dela, né, na parte de cirurgia, na parte de medicamentos para dor, ou, enfim, antidepressivos, se for necessário, ou hormônios para tratar a questão pélvica, né, e a questão do fluxo menstrual. A nutrição, ela vai trazer uma alimentação anti-inflamatória, porque a gente está falando de uma doença que é extremamente inflamatória, por isso que ela traz muita dor consigo. O principal sintoma da endometriose é a dor.
E aí, se a gente pensar que na nossa alimentação a gente tem vários alimentos com potencial inflamatório e vários alimentos com potencial anti-inflamatório, vou te dizer, Mário, de todo o coração, sabe o que eu percebo? Como eu te falei, minha principal área de atuação, essas mulheres, em 2 meses de tratamento, Mário, elas chegam na minha clínica chorando e falando, Roberta, o que que foi que eu comi que sumiu a minha dor? Para você ter ideia, do poder da nutrição no tratamento de uma doença que é tão grave, tão inflamatória, que afeta tanta qualidade de vida e que você vê que muita gente nunca ouviu falar, né? Como vocês me pediram para explicar o que é endometriose, ainda tem muita gente que não conhece, mas é uma doença muito séria, que você vê muito prevalente e que poderia ser prevenida e tratada mudando hábitos alimentares, Mário. Olha só. A Juliana Morgado tem uma pergunta antes que você diga assim, quais são os alimentos que favorecem ou agravam os sintomas da endometriose. Pois não, Juliana? Ei, doutora, tudo bem? Tudo bem, Juliana? Deixa eu te perguntar. Eu tenho uma dúvida em relação à endometriose, em relação ao seguinte: o tratamento, ele deve ser feito entre um ginecologista, nutricionista, enfim, outros profissionais, até mesmo um psicólogo, dependendo da situação. Isso. Antes da gente pensar ali num paciente, por exemplo, que foi diagnosticado, numa mulher que foi diagnosticada com endometriose, antes de pensar em uma cirurgia, em fertilização in vitro, essas opções, claro, lógico, sempre com acompanhamento de todos esses profissionais, é importante então pensar primeiro nessa questão da alimentação para fazer até um teste para aquela mulher que quer engravidar? Sem dúvidas, Juliana, é o que eu vejo no dia a dia no consultório. E se a gente pensar que assim, é uma doença que ela vai acontecer na vida da mulher após a primeira menstruação. Então, dali em diante, né, todo mês ela menstrua e todo mês, se ela tem uma predisposição ou uma mãe que teve endometriose, ela pode vir a desenvolver a doença em algum momento. Certo? Então, é no período em que ela está menstruando. Se a gente já pensar que essa adolescente pode mudar a alimentação desde cedo, se essa mãe teve endometriose, ela pode cuidar para que a filha dela não venha a ter endometriose. Ou se ela começa a se alimentar bem ao longo da vida, caso ela venha a ter, provavelmente ela não vai ter uma endometriose cirúrgica. Porque quando chega ao ponto de ter que passar por uma cirurgia ou ter que passar por uma fertilização in vitro, é porque essa mulher não foi diagnosticada cedo. Esse é o grande problema da endometriose. É igual quando a gente fala da cura do câncer de mama, né, que a prevenção é o principal caminho, porque se você diagnostica cedo, você consegue tratar. A endometriose é a mesma coisa. Se você consegue fechar o diagnóstico clínico cedo, e é clínico o diagnóstico, ou seja, é feito pelo ginecologista no consultório, essa menina vai chegar e vai falar, olha, eu tenho dor na relação, eu tenho cólica no período menstrual muito forte, eu sempre tenho que ir para o hospital tomar remédio para cólica, eu acabo faltando trabalho. Aí você já começa a pensar, bom, vamos fazer alguns exames de imagem, vamos investigar lá no exame clínico também se essa menina tem endometriose. Ah, fechou o diagnóstico? Bora mudar a alimentação dela. Então, fazer uma dieta anti-inflamatória, fazer uma suplementação, fazer a fisioterapia pélvica, porque aí trazendo para a história multidisciplinar, né, que você citou, é o fisioterapeuta, né, a fisioterapeuta, a psicóloga, a atividade física. Então, a gente tem um grupo de profissionais hoje, inclusive Vitória é uma referência também no Brasil, de profissionais que entendem muito de endometriose. Então, assim, acho que o principal objetivo é esse, ela não precisar operar e ela não precisar passar por uma fertilização in vitro. Mas, infelizmente, a gente vê muitos casos, histórias, gente, que assim, é muito triste a gente que trabalha com isso, porque a gente fala, poxa, essa menina vinha há anos falando desse sintoma e ninguém investigou, ninguém diagnosticou, então ninguém tratou. E aí é uma doença que ela vai crescendo, ela vai avançando, né, em outras partes do corpo dessa mulher. E que aí vai gerando outros problemas de saúde, ao ponto de, muitas vezes, uma mulher precisar fazer uma cirurgia e tirar um pedaço do intestino. Então é muito sério, né? Não é um câncer, mas é uma doença muito agressiva e que vai afetar muito a qualidade de vida dessa mulher. Doutora, a senhora pode dar os alimentos, então, que as mulheres devem beneficiar, privilegiar ou evitar para caso de endometriose? Primeiro, evitar. O que seria pró-inflamatório? O glúten. Então, Mário, essas mulheres precisam seguir uma dieta livre de glúten. O glúten está presente aonde? No trigo,
no centeio e na cevada. O glúten presente na aveia por contaminação não há prejuízo para endometriose. Então a gente pode tirar só esses 3 alimentos, então principalmente o trigo, né, que está mais presente no nosso dia a dia, e trocar por farinhas que não contenham glúten. Então a farinha de arroz, o polvilho, a tapioca, a farinha de aveia nas receitas. Leite e derivados também tem uma ação muito pró-inflamatória, então é interessante reduzir. Carne vermelha é extremamente inflamatória para essa mulher. E, claro, reduzir os alimentos industrializados. Isso eu já falo aqui na CBN toda semana, né? Que é ruim para todo mundo. Então, isso também a gente precisa ter um cuidado ainda maior na endometriose. E aí, o que seria anti-inflamatório? O que reduz dor, né? O que melhora a qualidade de vida dessa mulher com endometriose? Primeiro de tudo, ter uma alimentação mais natural possível. Que é ir à feira mesmo, frutas, verduras, batata doce, inhame, abobrinha, brócolis, tomate, peixe, frango, arroz, feijão. Então, alimentos de verdade. Todos esses alimentos, eles têm uma ação anti-inflamatória e alguns são mais específicos, tipo as frutas que têm mais vitamina C, a cúrcuma, o própolis, alguns chás como o chia amarelo, como o chá verde. E aí quando a gente começa, Mário, a colocar esses alimentos no dia a dia dessa mulher, Juliana, a gente também começa a ver que ela começa a relatar menos dor, menos sintoma. Então, se ela tem menos dor e menos sintoma, isso quer dizer o quê? Que a doença está controlada. Ela não está avançando, porque é como se essas células elas precisassem de um meio inflamado para elas se proliferarem e crescerem e avançar a doença, sabe? E é isso, é só alimentação que consegue fazer isso. No caso do leite, doutora, pode substituir pelo sem lactose? Isso ajuda? Já ajuda bastante, só reduzindo a lactose melhora muito o desconforto gástrico, porque essas mulheres têm muito desconforto abdominal. Algumas trazem até fotos para mim, assim, acorda com a barriga retinha, chega à noite a barriga tá super estufada, porque existe uma alteração mesmo na microbiota, né? Mas ao reduzir a lactose já melhora um pouco desses gases, reduzindo o feijão também, algumas fibras. Mas a caseína do leite, ela é pró-inflamatória. Então, em alguns casos, quando eu tenho casos muito graves de endometriose, eu peço para cortar. Quando ela tá bem, tá estável, aí eu peço para colocar os produtos sem lactose. Agora, o glúten é válido retirar totalmente. O glúten, a gente tem artigo científico, sabe, para endometriose. Então, vale a pena retirar totalmente. Acho ótimas as suas dicas, Roberta, e principalmente como o alimento, nesse caso, pode ser importantíssimo para amenizar os sintomas da endometriose, como você está dizendo aí. É um poder forte do alimento no combate aos sintomas dessa doença, né? É isso aí, Mário. Infelizmente é uma doença que não existe uma medicação ainda, Sim. né? A solução dela, na verdade, não é nem solução, é uma forma de amenizar o desconforto dessa mulher, é a cirurgia e os hormônios, né? Um anticoncepcional específico para endometriose e tudo mais. Então, é o conjunto de fatores, né? É o trabalho do médico que vai ser necessário, sem dúvidas, a medicação, associado aos hábitos alimentares, ao estilo de vida saudável. E eu gostaria de deixar uma dica, Mário. Eu sei Pois que, não. assim, temos ouvintes que com certeza têm endometriose. Eu falo com as minhas amigas, pacientes, que, assim, qualquer lugar que a gente está e tem 10 mulheres, pelo menos uma vai ter endometriose. Então, deixar uma dica. Tem um documentário muito legal que vocês conseguem acessar na internet, que é gratuito, que se chama Endometriose, a sua dor não é normal. Vale a pena, recomendo a todos os pais assistirem, médicos, profissionais da área da saúde, tá? Sua dor não é normal. Tá escrito endometriose, né, na capa do vídeo. É um documentário super legal brasileiro e que mostra a história dessas mulheres e a opinião de vários médicos, inclusive a doutora Karen, que é referência aqui no Espírito Santo, falando sobre a endometriose. É isso, Mário, é uma doença que a gente precisa falar, Sim. né? Quanto antes for tratado, melhor. Atinge mulheres jovens, né? Que querem gestar, querem ter filhos, querem trabalhar, né? Crescer no mercado de trabalho. E você vê, se a gente puder ter conhecimento disso, a gente consegue trazer a solução, né? Ou pelo menos melhorar a qualidade de vida de muita gente. Perfeito. Deixa eu só aproveitar o tema mulher para lhe perguntar se há alimentos também
que podem ajudar a reduzir a dor da cólica menstrual? Ou pode agravar também, ou aí não é caso de alimento, não tem nada a ver. Tem a ver, Mário, tem a ver exatamente com essas dicas que eu passei. A cólica, ela tem a ver com esse período inflamatório, né? O sangramento da parede do útero, a descamação dessa parede do útero. Então, se a gente focar nesses alimentos anti-inflamatórios que eu citei, reduzindo os inflamatórios, sem dúvidas vai melhorar muito as cólicas. Agora, especificamente, dando uma receitinha, que eu gosto sempre de deixar uma receitinha para os ouvintes, o chá de frutas vermelhas é maravilhoso para esse período de cólicas. Ah, é? Ameniza bastante. Isso, pode até botar um pedacinho de gengibre. Pode usar o chazinho pronto ou desidratado. A gente consegue comprar em casa de produtos Chá naturais. de frutas vermelhas para cólica menstrual funciona. Isso aí. Pode colocar canela e pode colocar um gengibre também para potencializar a ação dele. Outra dúvida que eu não sei se você pode nos ajudar. Mas tem mulheres que no período pré-menstrual têm muita vontade de comer determinado alimento. Ou doce, chocolate, ou alimento mais gorduroso. Isso é psicológico? Isso é hormonal? Ou não tem nada disso, doutora? Isso é hormonal, Mário. No período pré-menstrual, a gente tem uma queda na serotonina, que é o neurotransmissor que dá prazer para o cérebro, né? Então, por isso que a mulher fica assim, querendo comer doce, fica irritada. E aí, muitas vezes, cai no chocolate e fica até um pouco mais feliz, né? Mas uma dica é usar o óleo de prímula. A gente tem no mercado o óleo de prímula. Doutora? Ele é uma sementinha. O óleo de prímula, ele é como o ômega 3. É uma cápsulazinha, né? Você compra, não tem nenhuma contraindicação. E aí a gente toma a cápsulazinha desse óleo e ajuda muito a amenizar a TPM. Pode também usar sementinhas que eu já falei aqui, a gergelinha, semente de girassol, semente de abóbora. Melhora bastante essa irritabilidade, essa ansiedade nesse período. Ah, então é por isso. Diminui a produção do hormônio que dá prazer e aí a mulher busca mais prazer naquilo que de fato dá muito prazer. Chocolate, enfim, a preferência dela Comer. É por isso, então. Comer doce, né, Mário? É isso aí. Interessante. Roberta Larica, muito obrigado, viu, doutora Roberta? Eu que agradeço, Mário. Até a semana que vem. Até semana que vem.